versos 10 ao verso 17, nessa oportunidade, essa manhã rica e bendita que o Senhor nos dá. Lucas 13, do 10 ao 17. Ficar atentos à leitura. Abraão, faça essa leitura, por favor. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Ora, mais uma vez. Senhor, pela tua graça e pelo teu favor, Senhor, nós te rogamos mais uma vez que teu Espírito nos dirija nesse momento, momentos preciosos, ricos, e que o Senhor nos dá onde podemos desfrutar, Senhor, da tua palavra, podemos nos aprofundar nela, podemos meditar, Senhor, e nos alimentar. Rogamos que a nossa mente, Senhor, seja instigada pelo teu Espírito, Senhor, seja despertada para as verdades contidas nesse texto, ó Deus, e o nosso coração seja muito receptivo aos teus ensinos. Nós não conhecemos, ó Deus, a grandeza, a profundidade da tua palavra. A nossa mente ainda é muito limitada. Os efeitos dela, Senhor, são eternos, mas nós não conseguimos compreender. Por isso a tua graça e o teu favor, Senhor. Nós te rogamos nesse momento porque sabemos que sem eles não há condição de transmitir, Senhor, com fidelidade, muito menos de receber, Senhor, de bom grado a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, em função das nossas limitações, das nossas fraquezas, Senhor, para que, apesar de tudo isso, teu nome seja engrandecido, ó Deus, e Cristo Jesus seja anunciado, sua obra maravilhosa nesse momento. E o Senhor se digna em trazer edificação e salvação. E pedimos no nome de Jesus. Amém. Manifestando graça a um enfermo no corpo e na alma. Foi assim que nós demos o título. Esse é o título que nós demos para esse estudo. Manifestando graça a um enfermo no corpo e na alma. Você vai ver aí na sua Bíblia, né? A cura de um enfermo, né? A cura do enfermo. Mas nós vamos ver, irmãos, que como tudo nas nossas vidas que acontece vindo da parte de Deus é pura manifestação de graça. Absolutamente tudo é graça. Daí dos slogans da Reforma Protestante é sola gratia. Porque você não consegue receber nada da parte de Deus se não for graça. Por meio da graça de Deus. Nós não temos nada que merecemos. É um favor divino. Nada, irmãos, absolutamente nada do homem. Depois da queda, vem
é uma qualidade para que Deus possa de alguma maneira manifestar o seu favor. Na verdade, a doutrina da palavra de Deus nos mostra que é exatamente o contrário. Se Deus for considerar a nossa condição, nós só merecemos, irmãos, a condenação eterna. Por causa do pecado, nós nascemos em pecado. Davi nos diz isso. Essa é uma doutrina que é central na Bíblia, na palavra de Deus. Todos nós nascemos em pecado. A criancinha, quando nasce em pecado, o pessoal chama disso, olha, um anjinho. Não nasce um anjinho, irmãos. Tá certo? Não nasce um anjinho. Nasce um pecador. Nasce um pecador. Então, Cristo manifestou graça a essa mulher que estava aqui. E nós precisamos entender que o ministério de Jesus Cristo é um ministério de cura e libertação. Ele é um ministério para isso, cura e libertação. Ele vem para curar o seu povo e para libertar o seu povo. É assim que diz a Escritura. Só que não nos moldes que nós temos visto propagado nas igrejas nos dias de hoje. Que é até estranho você dizer, o ministério de Cristo é cura e libertação, a quem você associa, né? Você disser um negócio desse, a quem você vai associar, né? Você vai associar aqueles movimentos que nós temos aí nas igrejas, extremados, que vendem aí o Evangelho, né? Que estão vivendo o Evangelho, vendendo o Evangelho, na verdade, comercializando o Evangelho, né? Que nas programações das igrejas está lá. Deus mal aparece. Quando aparece, nas programações dos cultos, é só o homem. É só tudo direcionado para o homem. Temos dito isso. Para que a gente enxergue da forma correta os ensinamentos da palavra de Deus, que estão muito contrários com muitas práticas que tem aí. Não é assim, João? Nós dissemos, né? Você vai ver na programação de algumas igrejas. Uma vez um pastor conhecido nosso fez isso comigo. Eu viajei para, na época que a gente estava estudando teologia, e ele disse assim, olha, presta atenção no muro daquela igreja. Agora não olhe para o nome da denominação. Aí eu olho para o muro da igreja, aí tinha mais ou menos assim. Terça-feira, culto da libertação. Quinta-feira, culto da prosperidade. Sábado, culto das causas impossíveis. E tinha um domingo lá que eu não me lembro do nome. É assim que, né, tem nas igrejas. Por quê? Porque há uma compreensão errada, há uma doutrina, um ensinamento errado. E os irmãos vão ver que aqui nesse texto pode ser uma base para ensinamentos errados. Pode ser uma base para ensinamentos errados. Preste bem atenção, que eu vou advertir os irmãos a respeito disso. Então, irmãos, o ministério de Cristo é um ministério de cura e libertação, né? Mas não da maneira como se vê hoje, que se propaga hoje, que as pessoas vão para as igrejas para receber cura das enfermidades, né? Das enfermidades físicas e serem libertas. A cura de libertação, o quê? A pessoa diz, não, eu vou para ser liberto de alguma maldição maligna, de algum encosto, não é assim? Né? Normalmente você está acontecendo isso na sua vida, possivelmente algum espírito maligno, um encosto, um trabalho que fizeram para você, né? E nós vamos desamarrar essas coisas. Não é assim, irmãos? Mas eu volto a dizer, presta atenção, o ministério de Jesus é um ministério de cura e de libertação. Ele liberta dessas coisas? Sim, liberta de tudo isso. E essa mulher aqui vai ser alvo, tá? Mas, irmãos, apesar de estudarmos nós vamos estudar exatamente isso hoje, algo que poderia dar ênfase, base, fundamento a esse tipo de teologia, de ensino, de doutrina das igrejas,
veremos que o contexto e a leitura cuidadosa da passagem vai nos mostrar que tudo isso é manifestação da graça de Deus na vida dessa pessoa. E é interessante que a manifestação da graça de Deus começa com algo que não é mencionado quando se fala de cura e libertação. Veja, Cristo curou e libertou essa mulher, não foi? Mas olha, veja no versículo 10. Veja o versículo 10. Leia aí, irmão, por favor. Olha, eu ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Pronto. Alguém nos dias de hoje associa cura e libertação ao ensino? Não. Meus irmãos, eu quero que os irmãos atentem para isso, é a visão correta. Por que, irmãos? É com o ensino que se cura, que principalmente se liberta. Porque Cristo disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, a palavra de Deus que liberta, principalmente, em primeiro lugar. Então, Cristo tinha esse costume. Cristo tinha o costume de ir às sinagogas para ler e ensinar a palavra quando tinha a oportunidade. Lá em Lucas 4,16 nós estudamos isso. Diz assim, ó: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Qual era o costume de Jesus? Ele ia na sinagoga, ele era um judeu. A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para ler, para estudar a lei de Deus, estudar os profetas e para orar, para fazerem orações. O povo era exortado lá a respeito da lei de Deus. Lá também era o costume na sinagoga de se dar esmolas. Os estudiosos afirmam que também nas sinagogas as crianças podiam aprender a ler e escrever, que era algo raro naqueles dias, mas tinha rabinos, né? E havia também, irmãos, na sinagoga, os julgamentos com base nas escrituras. Mas a Bíblia nos mostra isso, que a libertação do indivíduo vem por meio da verdade. E a libertação da pessoa não vem por meio de uma simples expulsão de demônios. Quero abrir um parênteses aqui, os irmãos, para dar clareza a isso. Mas a libertação não vem pela simples expulsão de demônios? Não. Não vem. Também nós estudamos em Lucas 11 que Cristo disse o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Entenda aqui, Ramon. Veja, muitas vezes as pessoas consideram aquelas situações até teatrais em algumas igrejas de expulsão de demônios, né? A pessoa só olha ali, o inimigo foi repreendido. Irmãos, quando não há uma verdadeira libertação pela palavra, aquela expulsão ali não significa nada. Na verdade, aqui dali o espírito sai quando volta, que a casa está arrumada, que a pessoa, se o espírito deu uma pausa ali, a pessoa se ajeita, quando volta pior. O estado, voltam mais demônios e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, o que nós queremos deixar aqui, irmãos, é deixar claro que Cristo manifesta graça a esse enfermo de tal maneira que nós vamos ver duas manifestações da graça de Deus aqui nesse evento, nessa situação. 2 manifestações da graça de Deus. Primeiro é por meio da cura e da libertação. Como nós dissemos anteriormente, o ministério de Cristo é um ministério de cura e de libertação. Vamos lá, versículo 11. Ramon, leia, por favor. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade
havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Pronto. Então Jesus, lembre-se, onde é que Jesus estava, João, nessa ocasião? Na sinagoga. Numa sinagoga. Sinagoga era o quê? Era o que, Abraão? Que era uma sinagoga? Agora eu esqueci. Eu disse, eu falei há pouco, que era uma sinagoga. Presta atenção, que era uma sinagoga. O que é que se fazia na sinagoga? Hein? Esmola. Dava-se esmola, mas não era a coisa principal da sinagoga. Era um local onde as pessoas se reuniam, os judeus se reuniam para ler a Escritura, explicar a Escritura, orar. A sinagoga, irmãos, ela surgiu principalmente por conta do exílio da Babilônia. O povo não tinha um templo para adorar. E aí, como é que ficariam as coisas, né? Deus privou o povo do templo, da adoração a Deus, da prestação de culto, dos sacrifícios. Não vamos nos adentrar essa questão, mas aqui, irmãos, o cativeiro babilônico, o pior do cativeiro babilônico não era viver numa terra estranha. Não era isso o pior. Não era estar escravo, não era estar servindo a um governo ímpio, não. Debaixo não. A pior coisa no cativeiro da Babilônia era ficar sem o culto. Porque a vida do crente gira em torno do culto. Então surgiram as sinagogas, nos locais onde as pessoas, entendeu, Abraão? Sinagoga é um local onde as pessoas liam a Torá, explicavam, davam exortações, faziam exortações, oravam, davam esmolas. Então Jesus estava ali. E era do costume de Jesus, como lemos, ir para a sinagoga. Era do costume de Jesus. Ele fazia isso. E principalmente aproveitava as oportunidades, como o apóstolo Paulo, para pregar. Quando o pessoal dava oportunidade, porque a sinagoga, ela tinha um líder, né? Toda sinagoga tinha um líder, tinha os anciãos, tinha uma liderança. Essa liderança vai se manifestar daqui a pouco, quando Jesus age. Então, quando tinha uma oportunidade, tanto é que em Lucas 4, quando Jesus leu a passagem, todo mundo ficou olhando para ele, esperando que ele explicasse, fizesse a explicação. Então, ele estava lá e veio ali uma mulher. Esse veio ali uma mulher, irmãos, esse veio ali uma mulher, isso pode indicar que a mulher ou já estava ali, ou a mulher chegou enquanto Jesus estava ensinando. O texto não dá para você cravar exatamente, tá certo? O que nos diz é que Jesus viu essa mulher, percebeu essa mulher, e ela podia ter ido ali porque soube, né, que Jesus estava na sinagoga, né, e Jesus atraía, né, a atenção das pessoas, e podia ter ido por ali. Ou então era costume dela ir na sinagoga. Podia ser o costume dela também estar ali na sinagoga. Inclusive, isso é até um exemplo para nós, quer seja por causa de Jesus, dela ter ido à sinagoga, ou mesmo por ser costume dela ir à sinagoga. Por quê, irmãos? Veja, analise a situação dessa mulher. Diz aqui que há 18 anos ela tinha um problema na coluna que não a permitia andar, não de forma ereta, né? Nós andamos de forma ereta, mas ela não podia, porque ela tem um problema tão sério que ela ficava de maneira encurvada. Ela vivia de forma encurvada. Então, pense só um pouquinho, dá para ter noção de como era a vida dessa mulher? Como era viver há 18 anos de maneira encurvada. As dores, né? A dificuldade de convivência, a gente com pouca coisa, né? A gente, acontece alguma coisa com a gente, afeta, né, o dia a dia da gente.
e muda a rotina. Então imagine você estar vivendo de forma encurvada, que você não tem condições de ficar ereto. Então muitas dores, limitações, muito provavelmente até discriminação, se está em determinados locais. Cristo viu tudo isso, irmãos. E olha que coisa importante. Versículo 12. Versículo 12. Ruth está aí aberto. Leia o versículo 12 aí, por favor. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. 13, lê 13 também. E pondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para os irmãos. Não deve ter percebido. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela pediu para ser curada. Cristo foi quem? Cristo. Ela não pediu. Evidentemente que nós temos em muitas outras situações da palavra de Deus, as pessoas que clamavam cego, né, à beira do caminho, disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Gritou. Essa mulher não gritou, não falou. Jesus apenas a viu. O que é isso, irmãos? A graça, misericórdia da parte de Deus, graça. Quando Deus quer manifestar, por que dizemos isso, irmãos? Quando Deus quer manifestar a sua graça, Ele o faz. Ele o faz. Muitos, né, têm um ensinamento, né, ensinam que você tem que buscar, né, você tem que fazer por onde, até fazer por onde. Essa mulher sequer abriu a boca. Sequer abriu a boca. Isso é manifestação de graça. Então, irmãos, e a manifestação de graça, eu quero que os irmãos entendam, é incomparavelmente superior àquela que pode ser operada somente no corpo. De novo, a ênfase na alma, a importância da alma. Quando nós falamos aqui de cura e libertação, nós estamos falando principalmente da questão da alma. Agora, Cristo também se compadeceu da enfermidade daquela mulher. Mas o que é mais importante para ela não era a enfermidade do corpo, mas sim a enfermidade da alma. E é daí o perigo que aquelas pessoas que estão indo às igrejas buscar a cura do corpo, normalmente não vai buscar a cura da alma. Não vai. A ênfase dela é no corpo, é no agora, é nesse momento. É aquela limitação do tempo e do espaço a qual nós estamos submetidos. Nós vivemos nessa limitação e uma visão que não é espiritual nos leva a fazermos o esforço para vivermos bem aqui na terra enquanto a gente estiver respirando. E a falta de visão nos faz esquecer ou diminuir ou não dar importância devida à alma que vai permanecer. Então, o mais importante aqui da manifestação da graça de Deus na vida dessa mulher foi na alma dela. A cura e a libertação da sua alma. Por isso que ao apóstolo Paulo foi dito: a minha graça te basta. E Paulo estava sofrendo, não estava? A gente não sabe exatamente, a Bíblia não diz exatamente do que Paulo estava sofrendo. Ele disse que era uma coisa tão intensa que parecia um espinho na carne. Então os irmãos pensem em você conviver com um espinho na carne. Dá para ter uma noção? Conviver. Ele pediu a Deus para lhe tirar esse espinho. E a resposta que ele recebeu de Deus foi: a minha graça te basta.
a gente sempre fala, irmãos, que a nossa compreensão ainda é muito pequena. Nós falamos da graça de Deus, mas ainda não compreendemos a extensão da graça de Deus. E eu digo a extensão, o quanto ela é importante para as nossas vidas, por causa da nossa visão limitada do tempo e do espaço, principalmente do corpo, do momento, da vida presente. Muito limitado. Então, aqui, irmão, nos mostra que não há limites para o poder de Cristo. Para muitos, essa mulher já estava condenada a viver dessa forma para o resto da sua vida. E quem sabe, talvez ela já tivesse se perdido as esperanças. Talvez já tivesse perdido as esperanças. Pelo menos ela não se dirigiu a Jesus Cristo. Pode ser que talvez ela estivesse esperando, né? Jesus terminar de ensinar, mas a Bíblia não diz isso. Não podemos especular a respeito disso. O fato é que a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, foi manifestada àquela mulher, sem que ela sequer abrisse a boca. Então, e por que ela foi curada? Essa é outra coisa importante. Por que a graça de Deus é manifesta? Isso também é muito importante. Por que isso aconteceu? A compreensão disso, irmãos, direciona nossas orações, direciona a nossa compreensão do que é a graça de Deus. Por que foi que isso aconteceu? O texto vai nos dizer. A reação dessa mulher vai nos dizer. Como foi que ela reagiu? Vamos lá. Depois que ela recebeu isso, como foi que ela reagiu? Pode responder. Pronto. Lembra que a gente falou no domingo passado? Que o norte das nossas vidas, aquilo que é central das nossas vidas, deve ser a glória de Deus. Irmãos, está claro nas Escrituras. Por que é que Deus curou essa mulher? Não é tão somente o Cristo fez isso. Não é tão somente por causa da enfermidade dela em si. Sim, não era somente da dor dela. Sim, ela certamente sentia muitas dores. Assim como o espinho da carne não foi tirado do apóstolo Paulo, essa mulher foi curada. Entende? Por quê? Porque o objetivo era o seguinte: enquanto Paulo estivesse com aquele espinho, ele estava glorificando a Deus. E aquela mulher curada daquela enfermidade iria glorificar a Deus. Então, não é aquilo que acontece conosco que é principal. É a glória a Deus. Isso é o centro. Isso deve ser o centro das nossas vidas, da vida cristã. E aqui nós aprendemos, irmãos, que nós vamos usar duas questões aqui para essa manifestação da graça de Deus, né? Essa cura foi para a manifestação da graça de Deus sobre uma pecadora. Todos nós nascemos em pecado, pecadora miserável, cativa, escrava. E em segundo, irmão, nós vamos ver que foi para exortar e ensinar a respeito de doutrinas fundamentais, de ensinos fundamentais. Nós vamos ver no segundo ponto do estudo. Então, não podemos, irmãos, duvidar da graça de Cristo. Mesmo quando as coisas aparentemente nos indicam que tudo vai permanecer. Perdão. Mesmo quando tudo aparentemente nos indica que vai permanecer como está. Quer dizer isso, que a situação daquela mulher, 18 anos daquele. Existia alguma perspectiva humana para aquela mulher melhorar? Ser curada?
Não existia. Não existia medicina naquela época para isso, nem no dia de hoje. Você resolveu um problema como esse. Mas, irmãos, quando é para a glória de Deus, acontece. Não precisamos entender só isso. Então, as nossas orações, elas devem ser dirigidas sempre, Senhor, se é para a tua glória, faz. E devemos orar sem hesitação, sem dúvida, sem medo, porque não há limites para o poder de Deus. Não tinha naquela época e nem tem no dia de hoje, irmãos. Não existe. Mas tem que ser para a glória de Deus. Em última instância, por que Cristo curou essa mulher? Para que naquele momento ali ela glorificasse a Deus, aquela cura glorificasse a Deus. Por que foi que Cristo curou um cego de nascença? Está lá em João 9,3. A Bíblia explica por que ele curou um cego de nascença. Para que se manifestem nele as obras de Deus. Está lá, é só você ver. Perguntaram, quem foi que pecou? Não. Isso aí não é um norte, não. Você não tem que analisar isso por aí, não. A Bíblia já diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é essa a direção, não é esse o caminho. Não é essa análise que deve ser feita. Se fazia essa análise, era a compreensão comum daquela época. Pecado trazia, pecados graves traziam consequências graves, mortes trágicas, como os galileus, e tantos outros. Mas não é essa questão, não. É para que manifeste nele as obras de Deus. Então, irmãos, Cristo manifestou sua graça a um enfermo no corpo e na alma. Primeiro, por meio da cura e da libertação. E também, irmãos, Cristo manifestou sua graça por meio da exortação. A graça de Deus vem também pela exortação. Olha, versículo 14. Dá para ler aí, João? 14, por favor. A sinagoga, indignado de ver Jesus. Curava Jesus. De ver Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, esses dias para serem curados e não no sábado. Então, irmãos, a graça de Deus também vem por meio da exortação. Nós devemos ser gratos a Deus, porque a exortação é um meio de graça. É um meio de graça. É esse direcionamento que queremos dar aqui. Me diga, irmãos, o que se poderia esperar de absolutamente todas as pessoas que estavam ali, presentes na sinagoga? O que é que se poderia se esperar quando vissem essa manifestação da graça de Deus? Uma mulher que todo mundo sabia que estava naquela situação há tantos anos. E se não fosse há muitos anos, poucos anos, não importa. Aquela situação ali, todo mundo sabia que era uma situação gravíssima. O que se poderia esperar ao ver Jesus curando e libertando aquela mulher? O normal, era que todos junto com a mulher glorificassem a Deus. Mas não foi isso que aconteceu. O chefe da sinagoga, aquele a qual a sinagoga estava entregue como responsável, o principal responsável, e outras pessoas que concordavam com ele, não agiram dessa maneira. Não glorificaram a Deus. Agiram de forma contrária à vontade de Deus. Ou se esperava que fosse o mínimo. Aí veja, irmãos, como Cristo reagiu. Versículo 15. Olha como Cristo reagiu. Ramon, leia, por favor. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas,
Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Jesus, mais uma vez, irmãos, é muito pesado, né? Nas suas palavras. A nosso ver, né? Diga ao nosso ver, porque esse Cristo nunca cometeu pecado, não errou, então as palavras dele eram exatamente essas que deveriam ser ditas. E vamos chamar. Uma coisa interessante é que eu estava lendo, eu nem tinha percebido quando tinha lido antes, é a forma como Lucas ele escreve. Disse-lhe, porém, o Senhor. Ele não usa disse Jesus. Foi interessante, isso aí eu não tinha percebido. Normalmente vai na mente que disse Jesus, né? Mas ele utilizou outra forma de se expressar, o Senhor. Uhum. Exato. Você sabe que a escrita, né? O texto é um texto inspirado, né? E Deus usa inclusive características dos próprios escritores para isso, né? É como se fosse autoridade, um momento de autoridade em que ele quando fala hipócritas, ele está falando como algo acima deles. Exatamente. Ele diz, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? A falta de compreensão da graça de Deus nas nossas vidas, elas faz com que a gente desonre grandemente ao nosso Deus e desconsidere as obras de Deus nas nossas vidas e no nosso meio. E a gente precisa entender, irmãos, que o pecado da hipocrisia faz parte das nossas vidas. A gente precisa reconhecer que nós somos, muitas vezes agimos com hipocrisia. Esse é o primeiro passo, irmãos, para a cura, né? Reconhecer que somos hipócritas. E precisamos estar muito atentos e vigilantes. Para reconhecer, não é para se acostumar e achar, não, todo mundo é hipócrita. Não, de forma alguma. Por quê? Lembra que nós estudamos no capítulo 12 que a hipocrisia era o fermento dos fariseus? O que é hipocrisia nesse caso dos fariseus? É a devoção religiosa fingida. Os fariseus exigiam dos outros muito mais do que eles. Quando nós exigimos dos outros muito mais do que a gente exige de nós mesmos, nós estamos sendo fariseus, hipócritas. O que é que os fariseus faziam? Colocavam nas costas dos outros um peso que nem eles mesmos conseguiam carregar. Não foi isso que Cristo disse? Então, irmãos, o absurdo cometido por esse chefe da sinagoga também pode ser cometido por nós. Precisamos ficar atentos. Ele reclamou ali naquele momento com as pessoas necessitadas, com as pessoas carentes, por virem doentes à sinagoga para serem curados no sábado. Ele reclamou e disse, rapaz, você pode vir para aqui tantos outros dias, né? Mas vem logo nesse dia para ser curado. Mas ele mesmo tirava seu boi no sábado do curral para ir beber água. Então, irmãos, de forma velada, muitas vezes com a mente, ou para atender nossos desejos, nós agimos dessa mesma maneira. E aqui, a ênfase que Cristo está mostrando é a quebra do dia do Senhor, né? E no sábado. E aqui, não é uma pergunta retórica, né? Não é uma pergunta retórica, como assim, né? É de fato eles faziam isso. Isso, é uma afirmação. Eles faziam isso. Exato, a forma que Jesus usou foi a pergunta, mas é uma pergunta afirmativa, né? Uma coisa já definida. Então, irmãos, muitas vezes nós quebramos o dia do Senhor, quebramos os mandamentos, mas com a mesma facilidade nós criticamos nosso irmão.
com a mesma facilidade. Por estar fazendo uma ação de necessidade, de misericórdia ou qualquer outra coisa. Irmão, sobre a guarda do quarto mandamento, nessa passagem, J.C. Ryle nos diz o seguinte: de todos os mandamentos que Deus nos outorgou, nenhum outro é tão essencial à felicidade do homem e nenhum outro é com frequência tão mal compreendido, abusado e desprezado. Versículo 17. Vamos aqui, leia, por favor. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, irmãos, existe uma conexão íntima entre a santificação do dia do Senhor e a saúde de nossa vida espiritual. Você de novo aqui, mais uma vez, vem essa temática, né, João? Da acusação dos escribas, dos fariseus, de Jesus está quebrando o dia do Senhor. Por isso que uma exortação dessa que Cristo faz para nós é uma manifestação de graça, de reflexão, para que a gente não esteja fazendo da mesma maneira. Cristo foi gracioso conosco. Assim como aquela mulher foi liberta, nós somos libertos também. Nós somos libertos da opressão de Satanás. Todos os salvos um dia estavam encurvados perante a vontade de Satanás. Todos nós éramos um dia escravos de Satanás. E eu pergunto, você lembra dessa época? Eu pergunto porque se você não lembra, tá ruim. Se você não lembra, é porque possivelmente nunca foi liberto. Essa mulher certamente nunca esqueceu esse dia. E o dia do nosso novo nascimento, nós também nunca devemos esquecer. Você acha, irmão, que essa mulher esqueceu o dia que ela foi endireitada? E o dia que a gente foi endireitado? Que andávamos por caminhos tortuosos, fazendo a nossa vontade, nos inclinando. Tudo que Satanás mandava fazer, a gente não tinha força. Fazia, se inclinava. Então a gente vivia, encurvado. A Bíblia diz: um dia todos nós andávamos outrora segundo o príncipe da potestade do ar e éramos por natureza filhos da ira. Então, irmãos, éramos como essa mulher. Éramos como essa mulher. Exatamente como ela. Agora, Deus olhou para nós na eternidade e nos escolheu antes da fundação do mundo para manifestar sua misericordiosa graça. E Ele proveu todas as coisas para que fôssemos um dia libertos. Foi conduzindo os eventos das nossas vidas para que um dia fôssemos libertos. Nada aconteceu por acaso. Nada. Nem você está aqui nesse momento, nesse dia, é por acaso, por uma obra do destino. De forma alguma. De forma alguma. Então ele foi conduzindo, assim como levou aquela mulher na sinagoga, naquela sinagoga, naquele dia, quando Jesus estava lá. Irmãos, a gente não vê mais em Lucas nenhuma referência de Jesus mais na sinagoga. Até sua morte não tem mais. Não tem mais nenhuma referência. É provável que tenha sido a última vez que Jesus tinha pisado numa sinagoga. É provável, não dá para afirmar. Cumpriu o objetivo, né? As pessoas que estavam necessitando dele, ele atendeu a todas. Atendeu. Igual, né, moço aqui, ó. Não era para a gente comprar pão. Não era.
era um pastor, não era. Mas ele vai e muda. E faz com que você naquele momento encontre. José foi procurar os irmãos em Siquém. Que o pai dele disse, olha, teus irmãos estão cuidando dos rebanhos em Siquém. Mas possivelmente não tinham pasto suficiente. Aí o rebanho estava com fome e eles foram para Dotã. Eles não mandaram um zap para José. Os irmãos disseram, olha, se o pai perguntar pela gente, a gente foi para Dotã. Não. Mas tinha um homem que escutou a conversa deles. Tinha um homem lá que ninguém sabe quem é. Tinha um homem lá que escutou. Ele disse, olha, José disse, eu estou procurando meus irmãos. Ele disse, eu escutei que eles iam para Dotã. O que é isso? Providência divina. Providência para quê? Para José ser vendido como escravo por seus irmãos para o Egito. A providência. Nada acontece por acaso. Então, irmãos, Boa sorte, má sorte, Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Então, vamos, irmãos. O que é que nós devemos fazer? Já concluindo aqui. Vamos viver conforme essa graça de Deus manifestada nas nossas vidas. Para que a gente glorifique a Deus. Para que o adversário das nossas almas fique envergonhado. Assim como o chefe da sinagoga e seus partidários, seus asseclas, ficaram envergonhados. É a gente viver conforme essa graça. Não foi isso que aconteceu com eles? Olha o versículo. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Se envergonharam. Então, meus irmãos, Deus manifesta, Cristo Jesus manifesta sua graça, cura, libertação. Nós fomos alcançados por essa graça. Somos alcançados. Nós somos libertos. Você podia não estar com a enfermidade física, encurvado, mas você estava pior. Você estava encurvado espiritualmente, morto. Isso é a pior coisa. Não vamos pensar que as coisas que nos acontecem de mal, as doenças, né, os acidentes, os traumas, isso é a coisa pior, da qual nós devemos estar atrás disso. Nós devemos estar atrás, né, do conserto da alma, da cura da alma, do alimento da alma. Esse aqui é o mais importante. Finalizando, eu tinha falado sobre o ministério de Cristo, o ministério de cura e libertação. Muitos podem dizer, olha, aqui está claro de que as doenças são fruto de espírito. Mas não, irmão. As doenças não são fruto de espírito, não. Porque Cristo disse assim, ó, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Disse, não, essa doença era um espírito. Não, toda doença é um espírito. Tem uma teologia aí que toda doença é fruto de um espírito maligno. Aí o pessoal fica repreendendo. Não, irmãos, isso aqui não dá base nenhuma para isso. Nenhuma. Isso é você forçar. Primeiro já vimos por que essa mulher foi liberta. Para a glória de Deus. Para que o nome de Deus fosse glorificado. Nós vimos anteriormente, citei para os irmãos, que o cego de nascença não foi um espírito de cegueira que cegou o homem. É o pecado, irmãos. O pecado degenerou as nossas vidas. O pecado afetou o homem como um todo, todas as suas faculdades.
Então nós já nascemos para morrer, porque somos pecadores, nascemos pecadores. Nossas células vão degenerar, outras se degeneram mais rápido, outras no ventre materno são as chamadas doenças congênitas. Você já nasce e deu um defeito lá. Isso é fruto de quê? Do pecado. E qual o remédio? A graça de Deus sempre. A misericórdia e a graça de Deus. Porque não vai atuar somente no físico, vai afetar o espiritual, que é o mais importante. Esse é o mais importante. Todos nós nascemos e vamos morrer, vamos perecer. Não vamos ficar preocupados com essas consequências meramente físicas. Cristo já disse: não fique com medo com aquele que pode matar só o corpo. Tenha medo só disso. Então, meus irmãos, não tem base bíblica para isso aqui. Aqui o Espírito realmente causava esse tipo de problema, mas o problema maior que ele causa na vida da pessoa é a escravidão. É a escravidão, da qual ninguém sozinho pode se libertar, senão Cristo manifestar a sua graça, sua misericórdia na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos, encerrando esse momento da escola dominical.